13 horas 39 minutos e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Caminho Seguro FM. Nós vamos falar com o senhor, eu vou chamar por José Tonioso, fica mais fácil, né? Mais formalidade de amizade. Estou recebendo um exemplar, dois exemplares muito bonito, José Pedro Tonioso, trazendo História de Bebedouro, das origens ao apogeu do café, é a primeira, e a segunda é da crise do café à capital da laranja. Oh, que título bonito, hein? Quando se dizia a capital da laranja. Será que a câmera pega aqui, ô Michael? Pega, né? Aí, ó, esse é um dos livros. O outro livro, eu vou mostrar aqui para os nossos internautas, aqueles que nos acompanham a nossa transmissão através do YouTube e também através do Facebook. Tá aí, são as duas edições. Tá? Lembrando que vem dentro de uma embalagem muito bonita, ó. Essa embalagem aqui, ó, traz os dois livros. Tá, muito bem. Senhor José Pedro, muito obrigado pela presença, para a gente falar a respeito desses livros. E eu pergunto para o senhor já vem de escritura, de onde vem o dom de escrever as ideias? Porque eu falo, tem que ter um bom pensamento, o escritor, o compositor, aquele que pensa além da imaginação de uma outra pessoa, né? Que está pensando à frente. Olha, eu vou retratar isso. Hoje, muito se retrata através de câmeras, de vídeos e tal, mas o senhor relata através de pensamentos o que aconteceu. Boa tarde, senhor José. Boa tarde, Toninho. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Caminho Seguro. É um prazer estar aqui com você, principalmente a oportunidade de estar falando um pouco, né, sobre a história do nosso município, que merece, né, ter um tratamento aí diferenciado para que os cidadãos, de uma forma geral, conheçam a história, né, da qual lhes diz respeito. A história de Bebedouro realmente começa onde? Começa no rio, no córrego Bebedouro, ou começa na região central, na praça, em alguma outra localidade, senhor José? A cidade começa na região próxima ao córrego que lhe dá o nome, né, que é o córrego Bebedouro, ou também, como era chamado no passado, o córrego do Bebedor, né, que é aquele córrego que se inicia na junção do córrego da Consulta e córrego do Retiro também, daquela região próxima ali do tiro de guerra, né, abaixo da estação ferroviária, né, que é a região ali que se formou um pouso para que tropeiros que circulavam por essa região pudessem, não é, ter um momento ali para descanso, para dar a água, né, para os animais, também o alimento, enfim. Então, esse pouso é que, de certa forma, vai dar início à formação, né, da nossa vila, né, ou melhor, arraial, né, a forma como inicialmente era chamada. Lembrando também que, próximo a essa região que eu citei do córrego, havia um estradão que fazia ligação entre as vilas de Jaboticabal e de Barretos, Sim, que são mais antigas que Bebedouro, não é? Então, que corresponde, inclusive, à atual rua Vicente Pascoal, né, que se configura como sendo a rua mais antiga de Bebedouro. De Bebedouro, Vicente Sim. Pascoal? Então, antes de ser uma rua, ela era um estradão. Então, essa área, né, de ligação entre essas duas outras vilas é que surgiram ali as primeiras casas, né, os primeiros comércios. Essa rua, só para mim entender, ela cortava, ela subia lá para o setor sul, para a Vila Paulista, aquele sentido, é isso? Também, né? Então, se nós pensarmos a localização de Jaboticabal e Barretos, né? Então, Jaboticabal vem dessa região que você acabou de citar, passando pela Vila Paulista, que não existia ainda, é claro, Sim, né? E cortando toda a região central em direção à região norte da cidade, né? Jardim Ciranda, e daí em direção à Vila de Barretos. A retratação a respeito do café, senhor José, como é que o senhor faz esse relato nos livros? Não podemos deixar de falar, né, a respeito da cafeicultura, porque é um momento crucial na história da nossa cidade, do nosso município. Porque as origens remontam ainda a meados do século XIX, né? Inicialmente, as primeiras atividades que vão ser desenvolvidas aqui são voltadas para a subsistência. Então, as primeiras propriedades que vão se formar aqui têm uma produção bastante diversificada, né, de gêneros alimentícios, criação de animais, mas aos poucos também o café vem sendo implantado, né? Lembrando que, num contexto assim, mais nacional, né, ou até estadual,
o café gradativamente se tornou o pilar da economia brasileira, né? Então, a nossa região sendo favorável também para a produção do café, fez com que, ainda no final do século XIX, começasse o plantio em larga escala. Então, quando nós entramos já no século XX, o Bebedouro já se configura como um grande produtor de café, né? E essa produtividade ela vai sendo ampliada até a década de 1920, né? Chegando o seu ápice, aí, o apogeu por volta de 1928, 1929, que é quando acontece o início da crise, né? A crise econômica capitalista que se inicia nos Estados Unidos e que também vai acabar atingindo ao Brasil, né? Que na época tinha sua base econômica na cafeicultura. Essa época do café aí era daquele tempo, será que nós vimos em retratações de novelas, aquele chamado terreirão? Sim, sim. E é importante entender, né, que essa expansão da cafeicultura ela está associada também com dois outros elementos bastante importantes. Um é a vinda da ferrovia. Sim. Né? Então, a ferrovia ela vai ser inaugurada aqui no final do ano de 1902, justamente para atender, né, essa demanda de transportar o café que era produzido aqui até o Porto de Santos, né, já que a maior parte da produção era destinada à exportação. E por outro lado, né, assim como o café ia, no sentido contrário, os imigrantes chegavam. Sim. Né? Então, grande parte das pessoas que se envolveram, né, no trabalho da produção do café, né, no cuidado, no plantio, né, na torrefação, enfim, todos os processos que envolvem a cafeicultura eram imigrantes, né, pessoas que vieram de vários países, principalmente da Europa, né, italianos, espanhóis, portugueses, enfim, de várias nacionalidades. Lembrando que antecedendo a esses que vieram de outros países, nós tivemos também um fluxo muito grande para a nossa região de pessoas que vieram de outras regiões do Brasil, mas principalmente de Minas Gerais e da Bahia. Sim. Né? Atraídos pelo café que tinha aqui em Bebedouro. Ainda não. No primeiro momento, ainda não. Né? Mas no segundo momento, sim, pela cafeicultura. O senhor disse a respeito da linha férrea. Naquele tempo, eu acredito que o senhor deve ter retratado aí, tinha aquela máquina, eu me lembro que mamãe dizia, que a chamada Maria Fumaça. Goiazinha, tinha um apelido, né? Goiazinha, Goiás, alguma coisa. Você está se referindo às locomotivas movidas a vapor, sim, né? Que foi aquilo que predominou no primeiro momento, até depois ser substituída, né, pela elétrica, pela movida a diesel. Mas essas primeiras, elas eram pertencentes, na verdade, a duas empresas ferroviárias que nós tivemos aqui. Né? A primeira, que se instalou em 1902, como eu disse, é a Companhia Paulista, né? Que fazia a ligação, inclusive, da nossa região até a capital, e depois, no segundo momento, até Barretos, Colômbia. Mas também nós tivemos uma empresa ferroviária genuinamente de Bebedouro, né? Bebedourense, que é essa que você citou, a chamada São Paulo-Goiás, né, cujo ponto de partida era aqui em Bebedouro e depois ela se dirigia até a cidade de Nova Granada. Né? Então era sentido aqui em Monte Azul, Paulista? Monte Azul, Olímpia, né, até chegar em Nova Granada. Na verdade, havia um projeto, né, que, como o próprio nome diz, que esses trilhos chegassem até o estado de Goiás, mas os recursos eram poucos, né, então não foi possível que ela tivesse essa extensão toda. A respeito de indústria, comércio, o que o senhor destaca no livro do senhor José? Olha, eu procuro apresentar justamente o processo evolutivo, né, de todos os segmentos econômicos. Eu quero, assim, destacar aqui que a produção dessa obra só foi possível, né, graças à iniciativa e também ao patrocínio do Sindicato Rural de Bebedouro. Né? Então, quem inicialmente idealizou o projeto foi o senhor José Oswaldo Junqueira Franco, né, que é o presidente do Sindicato Rural. Ele esteve aqui com a gente. Sim, e ele fez a mim o convite, né, para que fizesse a produção dessa obra, né, a escrita dessa obra. E, num primeiro momento, a intenção era trabalhar apenas com o aspecto econômico. Né? Então, estaria falando justamente da agricultura, né, da pecuária, tendo em vista que foram os setores mais significativos no processo, né, de formação e depois desenvolvimento também do município de Bebedouro. Só que depois, conforme nós fomos conversando, né, fazendo o alinhamento, viu-se por bem ampliar. Então, não ficar só
no aspecto econômico, né? Mas também envolver as questões políticas, questões sociais, culturais, né? Então a obra acabou contemplando todos os segmentos, né? Nós podemos dizer assim, da história de Bebedouro. Agora, é claro, né, que o que você perguntou também está presente na obra, né? As muitas empresas que surgiram no campo comercial, no campo industrial, na área de serviços, né? Então, nós tivemos muitas empresas aí que, no decorrer do tempo, tiveram, né, uma importância bastante significativa. Muitas delas deixaram de existir, né? Mas algumas ainda estão atuando. Enfim, procuramos apresentar todo esse aspecto. Eu estou vendo aqui no livro, aqui na página 212, o senhor escreveu falando a respeito de bandas e corporações musicais de Bebedouro. Sim. É importante lembrar que nós tivemos aqui em Bebedouro, principalmente, né, desde o final do século XIX ainda, mas também na primeira metade do século XX, muitas bandas em atuação, né? E essas bandas elas se faziam presentes nos mais variados momentos, né? Algo bastante comum aqui, e eu falo isso inclusive no livro, né, escrevo, que as autoridades sempre chegavam por meio da linha férrea, sim, né? E sempre elas eram recebidas por um grande público, né? Então, quando elas chegavam, essas bandas tocavam, né? Havia as autoridades que faziam era uma recepção de gala, então. Sempre, né? E da mesma forma essas bandas também, não apenas nesses momentos especiais, né? Mas elas tocavam rotineiramente no coreto, né? Que existia na Praça Barão do Rio Branco, né? E que por muitos e muitos anos foi o point, né? Onde as famílias se reuniam, principalmente para poder ouvir essas execuções que as bandas faziam. Um dos nossos destaques, né, daqui da cidade de Bebedouro, acredito eu, que é a paróquia de São João Batista, que Sim. recentemente passou por pintura nova, muito bonita, é um destaque, até estamos em época de Natal, período natalino, já tem até o presépio armado lá, o Papai Noel chega acho que dia 12, enfim. E o senhor faz uma retratação, a criação da paróquia aqui, senhor José, que o senhor retrata nesse livro a respeito? É porque, inicialmente, né, a comunidade religiosa existente aqui em Bebedouro, católica, claro, ela estava vinculada a Jaboticabal e depois a Barretos, né? Então, a criação da paróquia de São João Batista, que é a primeira, ocorreu no ano de 1900, né? Então, eu procurei reproduzir na obra todo o processo que levou à criação da paróquia, né? E depois a construção da igreja matriz que você citou, né? Lembrando que anteriormente a essa que nós temos na região central, nós tivemos um templo anterior, né? Que na verdade era um templo que atendeu, logicamente, né, a não comunidade tem, na época. Será que conserva alguma originalidade essa? Não conserva? O templo anterior foi demolido, porque na verdade era um templo muito simples, né? Feito ainda de uma forma rudimentar, né? Não tinha nenhuma, digamos assim, beleza arquitetônica, né? E ele ficou muito pequeno para a cidade que estava em expansão. Sim. Então, realmente, né, foi necessário que ele fosse substituído. E isso se deve, né, à iniciativa de um padre que esteve aqui a partir de 1908, 1910, chamado Padre Francisco Garaldi, ou Garrou. Ele era de origem francesa, e ele, então, que encabeçou o movimento junto à comunidade católica para que fosse erguido um novo templo, né? Uma nova igreja, que é esse, e que inclusive demorou mais de 15 anos para ficar pronto, não é? Haja vista, né, o tamanho, a imponência dessa construção, que é na verdade um verdadeiro patrimônio da nossa cidade. Sim, e que tem um destaque enorme, né? Sim. Destaque enorme. O senhor destaca também aqui no livro, Campanha Ouro para o Bem de São Paulo. Como foi essa campanha, senhor Zé? Eu retrato vários momentos históricos, né, de repercussão estadual, nacional, e um deles é a Revolução de 1932, né, a chamada Revolução Constitucionalista, quando o Estado de São Paulo, então, se colocou contra o governo de Getúlio Vargas, né, exigindo ali a elaboração de uma nova Constituição, né? Então, nesse momento em que essa revolução aconteceu, houve necessidade de quê? De angariar recursos para a manutenção daqueles que tinham ido para os campos de batalha, assim como também das famílias que ficaram aqui, né?
Então, foi feito todo um movimento, não só em Bebedouro, mas em quase todos os municípios do estado de São Paulo. E aqui em Bebedouro, quem liderou esse movimento foi o Monsenhor Aristides da Silveira Leite, né? Da qual tem a praça, né? Sim, na qual tem a praça, tem um monumento também, né? Tem uma rua também dedicado a ele lá no bairro Alto da Boa Vista. Então é isso que eu apresento, né? Como que se deu esse movimento que efetivamente envolveu praticamente toda a sociedade de Bebedouro, não é? Não só o cidadão comum, mas também os alunos do grupo escolar, os alunos do Colégio Anjo da Guarda, os alunos do ginásio municipal. Então houve um grande envolvimento de todos os segmentos da sociedade bebedourense para que pudesse então contribuir, não é, com essa campanha que era de alcance estadual. Teve obrigatoriedade, não? Você tem que dar o ouro que você tiver? Não, mas o apelo foi bastante intenso, né? E realmente a comunidade se principalmente envolveu bastante. As famílias da qual tinha alguém lutando por isso fora, sim, né? Sim. E você sabe que um dos objetos mais comuns de serem doados eram alianças, né? Muitos casais doavam aliança, algumas feitas em ouro, né? Para poder contribuir com essa campanha. O senhor faz um retrato aqui também, é muito importante isso aqui, que eu gosto disso. O senhor fala de um tamarindeiro, né, da Praça Rio Branco, Sim. da Cotenha. Mais que centenário. É mais que centenário? Sim. Ainda está lá presente? Está. É aquele do lado lá do estacionamento ali perto da Drogazil, é isso? Isso, do lado da rua 15 de novembro, né? Ele é quase no final da rua ali, né? Sim, esse tamarindeiro, né? Ele é mais que centenário, né? Há registros de que ele foi plantado pelo Dr. Brandão Veras, né? Que foi um dos primeiros que hoje médicos, leva o nome da rua, sim, que passa próximo ao mercado. O Dr. Brandão Veras foi né? um dos primeiros médicos aqui de Bebedouro, ele também foi vereador, também foi intendente, e ele morava ali naquela região, próximo, né? Onde o tamarindeiro foi plantado, e ele permaneceu, né? Interessante que a praça passou por muitas reformas no decorrer do tempo, mas muita coisa ali foi tirada, né? Mas o tamarindeiro ficou, né? E eu fico pensando, né? Quantas e quantas pessoas, de alguma forma, vivenciaram ali no entorno daquele tamarindeiro da sombra e do fruto, uma parte de sua vida, né? Da sombra e do fruto. Sem dúvidas. Da sombra e do fruto. O senhor também faz relato aqui todos esses temas, falando para os nossos internautas e ouvintes, está no livro aqui, viu? Volume 1 e volume 2. Os primórdios do teatro, senhor José. Teatro, aqui em Bebedouro. Como que aconteceu? Nós tivemos vários grupos de teatro amador aqui em Bebedouro, né? Também desde o final do século XIX ainda. Alguns eram vinculados a movimentos religiosos, né? Católicos, espíritas também. Outros eram vinculados a escolas, né? Ao grupo escolar, ao ginásio. E havia grupos também que eram independentes, né? Mas eram grupos que se formavam e às vezes eles ensaiavam peças que eram de obras literárias já bastante conhecidas, né? Às vezes até internacionais, e às vezes eram obras produzidas por bebedourenses, né? Por exemplo, o Curso Gonçalves Filho é um dos que escreveu, né, algumas peças aí que inclusive foram encenadas não só em Bebedouro, mas em cidades da região também, Olímpio, Barretos, também apresentado aí no livro. Desculpe, mas lembrando um detalhe importante, que durante muitos anos nós não tínhamos um local de apresentação, palco, né, que fosse apropriado para essas apresentações. Então, muitas vezes era improvisado, né, em alguns locais, em alguns barracões, né, até que surgisse aí o Teatro Rio Branco, né, em 1913, que inicialmente não era só um cinema, era um cine-teatro, né, então tanto ele servia para a projeção de filmes, como também para palco de teatro e apresentações musicais também. Sim, esses teatros que aconteciam, essas peças teatrais, o senhor José, tinha algum a ver assim com o formato de que a gente via muito aqueles dramas nos círculos quando chegava aqui na cidade de Bebedouro? Tinha alguma relação parecida assim? Sim, inclusive é importante lembrar que nós estamos falando de uma época, né, que são as primeiras décadas do século XX, que não existia rádio, não existia televisão, né? O cinema ele chega aí na década de 1910, aproximadamente, um pouquinho antes. Então, as principais formas de diversão era isso, né? Era o coreto, né? Era essas apresentações de teatro, mas era também
os circos, como você citou, né? Inúmeros circos passaram por aqui. Desde aqueles circos mais simples, né? Mambembes ainda, como circos já um pouco mais sofisticados, que na época, inclusive, era permitido trazer muitos animais, né? Então, nós tínhamos aqui uma presença constante de companhias de circo também. 2 temas que o senhor retrata aqui nos livros e que o bebedorense, acredito eu, pelo menos gosto, né? O primeiro tema é quermesse e o segundo tema é esporte. Vamos começar pelas quermesses. Como era a realização das quermesses aqui em Bebedouro? É importante lembrar que a religiosidade sempre esteve presente, né, entre os bebedourenses, principalmente em relação ao catolicismo. E a realização de quermesses sempre esteve presente, né, dedicadas a São Sebastião, a São João Batista, né? Aliás, não só quermesses que eram feitas aqui no núcleo urbano, né, como também aquelas que eram realizadas na área rural, nos distritos, né, Botafogo, Turvínia, né, Andes, ou mesmo próximos a estações de trem, né? Então elas eram bastante comuns, mas é claro, né, que entre tantas festas que eram realizadas, a principal era de São João Batista. Era e ainda é, né? Porque ela é dedicada ao padroeiro da cidade e sempre mobilizou muita gente, né? Então eu apresento inclusive aí algumas edições dessa festa, onde nós vimos ali a formação de grandes comissões e que cada uma ficava responsável por uma barraca, pelos leilões, né? Então, assim, é uma tradição que vem de uma longa data e que ainda permanece entre nós. Eu ia pro caminho do esportes, mas o senhor, por uma palavra aí, eu vou me desviar um pouquinho, nós já voltamos no esporte. O senhor disse a respeito dos distritos. Como é que foi a criação dos distritos de Turvínia, de Botafogo? Por que que esse pessoal se instalaram lá e não vieram aqui para Bebedouro mesmo, antes, né? Por que foram para lá e não vieram aqui para Bebedouro? E que teve que ter a criação desses distritos. Na verdade, um processo até que natural, né? Porque durante grande parte, né, da história do nosso município, a maior parte da população morava na área rural, né? Então havia muitas colônias, né? Principalmente se nós formos pensar que a cultura do café era toda desenvolvida com mão de obra braçal, né? Não era mecanizado ainda, né? Então havia essa necessidade de muitas pessoas no campo, na área rural, né? Então isso acabou favorecendo para que surgisse alguns núcleos, né? Como é o caso de Botafogo, como é o caso de Turvínia, né? Andes e Areia também, né? Sim, Areia. E lembrando que, com exceção de Turvínia, em todos esses outros, nós vamos ter também a existência de uma estação ferroviária, né? Onde se dava o deslocamento da produção do café. Botafogo e Turvínia também tinha? Turvínia, Turvínia não. Botafogo, Andes e Areia. E Areia. Isso. Nessas 3 havia estação ferroviária, né? Então, lógico que isso acabou favorecendo também para que o núcleo ali da vila, né, se expandisse no decorrer do tempo. E aumentasse ali, então, aí a criação do distrito. Agora sim, você sabe uma coisinha interessante vinculada à história desses distritos e povoados, né, cuja história também está apresentada no livro, é que em todos eles nós temos como padroeiro Nossa Senhora Aparecida. Né? Sim. Em Areia, em Andes e também em Botafogo. Então, as capelas existentes, no caso de Botafogo é uma paróquia, né? Paróquia. Todas elas dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. A exceção é Turvínia, que assim como não teve uma estação ferroviária, né, no caso lá, a padroeira Nossa Senhora do Rosário. Aí quem está ouvindo aqui essa conversa, porque isso não é uma entrevista, né? É uma conversa, um diálogo entre eu e o senhor José Pedro Tonioso, que é escritor, fazendo esses 2 livros. Aí fica imaginando, aonde ele guarda, onde está armazenando. Na era moderna, nós falamos, esse homem tem um HD guardado, né? Agora vamos para o futebol, vamos para o esporte. Fale um pouco da Internacional, aquilo que o senhor já escreveu até um livro a respeito da Inter, né? Isso. No ano de 2006, que é quando o clube fez os 100 anos de existência, 100 né? anos. Lembrando que a Inter é um dos clubes mais antigos do Brasil. Nós tivemos então a oportunidade de produzir uma obra resgatando a história da Internacional, né? Na época, o centro universitário, aliás, ainda não era o centro universitário, né? Eram as faculdades integradas FAFIB, liderou um grupo, né? Fez várias parcerias, inclusive, para desenvolver uma programação comemorativa, né? Essa data tão representativa, né? Então, teve vários eventos e entre os itens que foram elencados, pensou-se na produção de um livro.
foi quando então eu tive a oportunidade de produzir essa obra, né? Mas aqui também, nesse livro que nós lançamos agora, há uma parte dedicada à internacional, tanto falando sobre a criação do time, né, como também um pouco da trajetória, inclusive nos campeonatos, série agropecuária, a excursão que o Brasil, que a Internacional fez ao Rio de Janeiro, né, em 1928, depois quando o Peñarol, né, o Universitário do Uruguai, esteve aqui em Bebedouro também. Então tem várias passagens, né? A construção do estádio Arnoldo Bulli e depois a transferência para o estádio Sócrates Stamato, né? Então tudo isso está presente aí no livro. Que maravilha, muitas histórias, né? Então esse livro é recheado de coisas, é história mesmo de Bebedouro, né, senhor José? Sim. É uma história toda. E o senhor, o que mais que o senhor destaca aqui? Política, o que o senhor fala a respeito da política de Bebedouro, senhor José? Olha, eu procurei apresentar toda a trajetória, né, da política aqui em Bebedouro. É claro que nós não podemos deixar de citar aqui a figura do Coronel João Manuel, que foi durante muitos e muitos anos, né, o chefe político do Partido Republicano. Era uma pessoa que tinha uma influência muito grande aqui na cidade, né, a ponto de indicar aqueles que seriam os vereadores, os intendentes, né? Assim como também os muitos contatos que ele tinha com lideranças políticas a nível estadual, né? Às vezes até mesmo a nível nacional, o que possibilitou com que Bebedouro tivesse muitas conquistas, né? Mas é claro que essa liderança ela foi interrompida, né? No final da década de 1920, nós vamos ter aí um novo grupo político, né, que vai surgir e que acaba se tornando oposição a esse que já existia, né, onde nós vamos ter algumas outras figuras de expressão, né, como por exemplo o Coronel Abílio Alves Marques, Coronel Raul Furquim, né, entre tantos outros aí. E aí já entrando na década de 1930, né, nós vamos ter aí várias mudanças que vão acontecer no campo político por reflexos da política que vai ser desenvolvida pelo Getúlio Vargas, né, que chegou ao poder em 1930 com a proposta de interromper esse poder que as oligarquias, que o coronelismo exercia até então, não só em São Paulo, né, mas no Brasil em várias regiões também. E a partir daí nós vamos apresentando então como que foi o comando, né, da cidade durante todo esse período da década de 30, 40, né, e depois, quando termina a ditadura de Getúlio Vargas, que começa uma abertura na política, né, um início aí de democratização, que aí sim, quando nós vamos ter as primeiras eleições acontecendo, né, Quito Stamato é o primeiro prefeito que será eleito diretamente, né, pela população. Tinha ligação o Quito Stamato com o finado Sérgio Stamato? Mesma família. Da mesma família? Mesma família, sim. Aliás, vários nomes, né, da família Stamato se fizeram presentes na política, mas eu acho que os dois mais conhecidos são esses, né? O do ginásio de esporte, Sérgio Batista. Ele não era. Sócrates Stamato, né? Ele não era. Não exerceu nenhuma. Não teve nenhuma ligação política ou não exerceu nenhuma função, nenhum cargo político, sim, né? Mas e o Sérgio Stamato também, né? Nós falamos sobre ele, lembrando que ele esteve, né, durante 3 mandatos à frente da prefeitura, teve também um papel muito importante, né, durante as décadas de 60, 70, 80 até 90 também. Fez ali uma dobradinha, né, com Hércules Pereira Hortal na década de 60, 70. Depois foi quem indicou Hélio de Almeida Bastos, também Edney Piffer, né? Então foi uma figura central aí na política bebedourense durante muitos anos. Falo da primeira vereadora eleita, né, que foi Maria de Lourdes Figueiredo, que era uma senhora muito ligada também à igreja, né? Ela diariamente fazia oração do terço pela Rádio Bebedouro. Sim. Sim. E também do primeiro deputado que foi eleito por Bebedouro, o Dr. Pedro Pascoal, que também foi vereador, também foi prefeito, e por 3 mandatos foi deputado estadual. E foi ele que foi um dos criadores do Hospital Júlia Pinto Caldeira, não foi? Não tem uma relação? Foi o idealizador, idealizador, foi né? quem encabeçou a construção do hospital, tá, né? Que depois se tornou municipal, né? Mas inicialmente era um
instituição privada, né? Pedro Pascoal. Isso. Ô, seu José, às vezes a gente se depara em alguns lugares ainda com umas fotos antigas, né? Meio que traz muitas lembranças. Hoje, Estação Cultura, a estação ferroviária, e eu vi em algumas fotos ali as chamadas charretes, carroças paradas, porque não tinha, até quando foi essa época das charretes, das carroças, para chegar os veículos? Vamos pensar que o transporte ferroviário ele predominou durante muitos anos, né? Desde quando a estação foi ali instalada até praticamente a década de 50, 60, que é a partir de quando, então, gradativamente vai sendo substituída pelo transporte rodoviário, né? Mas ali era o point, não é? A estação. Tudo chegava, tudo saía por ali, praticamente, né? Então, nós tínhamos ali várias, inclusive na capa, né? Tem uma foto aí que eu acho muito bonita, que é da década de 1920 ainda, onde nós vemos tanto charretes como também alguns carros. Alguns carros, né? Chamado Fordinho 29, Isso, né? Exatamente. E eles faziam, né, o transporte das pessoas que chegavam para a região, né, central da cidade, né? Lembrando que já existia o escadão ali que fazia ligação. Aquela escadaria bonita, né? Entre a estação bonita e histórica, né? Sim. Eu penso que aquilo ali é um verdadeiro patrimônio da nossa cidade. E tem um prédio até, eu falei com o presidente do sindicato, até aquele prédio ali onde funcionava o antigo cartório, né? Isso, Cartório mas de antes de ser o cartório, aquele prédio foi construído entre 1929 e 1930 para sediar a terceira divisão administrativa da Companhia Paulista, porque Bebedouro tornou-se um entroncamento ferroviário, né? Então nós tínhamos aqui 2 ramais da Companhia Paulista, mais o ramal da São Paulo-Goiás, né? Então nós tivemos aqui durante muitos anos uma grande parcela da população bebedourense trabalhando nessas empresas ferroviárias, né? Tanto em funções funções técnicas, né? Como também funções administrativas. E a parte administrativa funcionava nesse prédio, né? Que permaneceu em atividade até quando a Companhia Paulista passou para a FEPASA, né? Então, essa divisão administrativa foi desativada e o prédio, então, passou a ser usado como cartório. Durante um tempo também ali funcionava o antigo INPS, né? Sim. Enfim, teve algumas funções ali. Eu nasci no ano de 1959, faz tempo, hein, Michael? Faz tempo, hein? O que de fato aconteceu em 1959, seu José? Então, 59, eu penso que é um momento importante ali da consolidação da cafeicultura, não é? Sim. Nós tivemos o início da cafeicultura entre o final da década de 1920 e 30, né? Início da década de 1930, algumas figuras importantes ali, como, por exemplo, Francisco Medeiros, né? Coronel Raul Furquim, que vão ter um destaque nesse processo inicial, mas só que a cafeicultura acabou entrando em crise, principalmente na década de 1940, por 2 motivos. Primeiro, que houve a Segunda Guerra Mundial, né, que acabou dificultando o comércio externo da laranja, né, que ainda era exportada in natura, assim como também a ocorrência de uma praga que teve aqui, que dizimou muitos laranjais, né, uma doença, né, da laranja chamada tristeza, né? Tristeza. E acabou, então, dizimando aí muitos pomares. Mas depois houve uma insistência, né, para que a laranja fosse, a citricultura, né, enfim, né, fosse desenvolvida por aqui. Depois terminou a Segunda Guerra Mundial e na década de 50, né, Bebedouro já está se tornando aí um dos maiores produtores de laranja do Brasil, né? Então essa fase aí em que você nasceu, 1959, já é o momento que a laranja está aí despontando, né? Tanto é verdade que no ano seguinte, 1960, vai acontecer a primeira festa laranja. Né? Que registro. As grandes festas que eram feitas aqui na Praça Valêncio de Barros, né? Naquele terreno também, onde depois foi construído... Agora é um supermercado, né? Extra, isso. E aí depois ela foi transferida lá para onde? Para o campo da Inter, não é? Não, antes ainda, durante um tempo, na Praça Carlos Gomes, né, que fica ali na região do museu, do Lago Artificial, e só depois que foi para a Internacional, né, já no começo da década de 1970. Aí depois ganhou espaço onde hoje, né, que chama FECIB Velha. Aí deixou de ser a Festa Laranja, né, para se tornar algo maior, né, que é a Feira Citrícola, né, de Bebedouro, que é a FECIB. Foi essa caminhada. Seu José,
Polícia de Bebedouro, lembro, isso eu lembro, né? A polícia de Bebedouro, as viaturas eram uma perua Kombi, na cor preta e branca. Sim. Qual o relato que o senhor tem? Nós voltamos um pouco ainda no tempo, né? E é interessante, inclusive, porque o primeiro documento que nós temos aqui em Bebedouro, ainda do século XIX, antes ainda de Bebedouro se tornar um distrito, um município ou uma comarca, foi a criação da subdelegacia daqui de Bebedouro, né? E com a criação da subdelegacia, alguns guardas, né, foram nomeados, né, para atuar aqui em Bebedouro. Aí nós tivemos a construção da primeira cadeia, né, que era muito pequena, né, inclusive, né, pensar que durante esse momento inicial da nossa história havia uma criminalidade muito alta, né, e depois, então, gradativamente a gente vai vendo as mudanças em relação a essa questão policial, né, mas no início foi bastante difícil. Senhor José, se nós formos relatar o que o senhor escreveu nesse livro aqui, nós vamos chegar até às 17 horas no horário do sertanejo e nós não vamos acabar. Tá? Então eu quero agradecer, antes já agradecendo, né, mas dizer para o senhor qual local, aonde encontra esses livros, para quem quer adquirir esse belíssimo trabalho, para ler esses livros importantíssimos, relatos importantíssimos de Bebedouro, onde encontrar e qual o valor que o bebedourense paga por esse livro, senhor José? Bom, o livro foi lançado no dia 30 de novembro, né? Pouco mais que uma semana. Desde então ele está disponível na sede do Sindicato Rural de Bebedouro, né? Mas também tem vários outros pontos de venda, como por exemplo no Sebo da Cultura, na papelaria P&A, Posto Miller, Gazeta de Bebedouro e na livraria Jesus Caminho Seguro também. Aqui também é um ponto de venda. Sim. Né? Então aqueles que tiverem interesse, é vendido o kit, né? Então a caixa com os 2 volumes, eles não são vendidos separadamente, né? E esse conjunto está sendo vendido pelo valor de R$150. R$150 os 2 livros. Sim. E uma sugestão que eu tenho dito, inclusive, um excelente presente de Natal. Muito bom. Principalmente para aquelas pessoas que têm apreço pela história da nossa cidade. Essa edição vai mandar para algum lugar em especial, para alguma biblioteca ou algum lugar fora de Bebedouro, para algum lugar especial, senhor José? O Sindicato Rural ele está fazendo esse trabalho, né, de divulgação do livro, e inclusive ele vai ser disponibilizado não apenas para são cerca de 300 instituições espalhadas pelo Brasil, né, que são universidades, bibliotecas, arquivos, né, públicos, que vão receber esse livro. Mas aqui em Bebedouro também, as escolas estarão recebendo. As escolas vão receber? As escolas públicas, particulares, todas elas estarão recebendo o livro também. Sim, as faculdades presenciais também, sim. É um material muito rico, esse material. Tem que pensar que é uma obra de referência, né? Então é importante dizer que aquelas pessoas que buscam informações sobre a nossa cidade, né, certamente vão encontrar nessa obra. Muito obrigado por atender o nosso convite e trazer assuntos importantíssimos, né, da qual o senhor relatou. Quanto tempo o senhor demorou, senhor José? Só curiosidade minha. Olha, especificamente para produzir o livro foram cerca de 2 anos, né? Mas é um trabalho que já vem de longa data, né? Eu quero inclusive lembrar que além do livro, né, outros livros que foram publicados também, mas eu tenho um trabalho que eu publico nas redes sociais, também um blog, né, que chama-se Bebedouro, História e Memória. Bebedouro, História e Memória. Então, nesse blog e também nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube, eu tenho publicado muita coisa, né, semanalmente. Inclusive uma coluna também que nós temos aos sábados na Gazeta de Bebedouro. Então, sempre tem muitas informações e novidades sobre a história de Bebedouro nesses canais. E eu convido a todos que visitem, acompanhem, né? É uma forma também de se manter informados sobre a nossa história. Muito obrigado, viu, seu Zé? Lembrando que toda essa nossa conversa, essas explicações, o que o senhor relatou aqui a respeito desse livro, Histórias de Bebedouro, volume 1 e 2, né, em uma só edição, lembrando disso, encontra-se também aqui na livraria da comunidade Jesus Caminho Seguro, e que
toda essa nossa conversa está nas redes sociais, fica gravado lá para o senhor quiser disponibilizar, compartilhar com algum amigo, com alguém da família, né? Não só no Facebook, como também no YouTube. Muito obrigado por ter vindo aqui na Caminho Seguro. Eu agradeço também a oportunidade, fico à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. Falamos aí então, né, com o escritor daqui da cidade de Bebedouro, José Pedro Tonioso. Agora nós vamos para um bloco de apoio e na sequência o Carlos Marcomini vai trazer todas as informações do mundo esportivo. Voltamos já. Caminho Seguro Notícias, o canal local da informação. Tá na Caminho Seguro. FM 1220. A Livraria Jesus Caminho Seguro tem como missão evangelizar através de produtos católicos. Aqui você encontra leitura que pode transformar sua vida, livros e brincadeiras para evangelizar as crianças de forma divertida, vários tamanhos e modelos de imagens, crucifixos, quadros e capelinhas, camisetas masculinas, femininas e infantis, bijuterias, escapulários, terços e lembranças para batizados, primeira Eucaristia, crisma e casamento. Produtos que evangelizam na Livraria Jesus Caminho Seguro, Rua São João 722, Centro. Telefone 3344-3902. Esta programação é mantida por apoio cultural. A Texol oferece a você, caminhoneiro, reforma geral em chassi e em semi-reboque, alinhamento de eixo e carcaça com